Ufa, foi um trajeto longo, mas finalmente acabei. Há alguns dias concluí a leitura da Crítica da Razão Pura, do Sr. Immanuel Kant. E várias vezes durante essa jornada eu fiquei pensando, puxa, por que será que esse alemão escrevia desse jeito? De uma forma repetitiva, de uma forma maçante, de uma forma cansativa. E é impossível pensar que ele não tenha feito isso de propósito, porque ele fala a mesma coisa 3, 4, 5 vezes ao longo do texto, em capítulos diferentes. É como se ele quisesse, como eu posso falar, parecia até que ele queria fazer a gente desistir da leitura dele, sabe? E muitas vezes ao longo desse meu estudo eu fiquei pensando, será que não seria melhor eu desistir isso e ficar apenas com os comentários? Porque no próprio YouTube existem muitos comentaristas excelentes, professores, de faculdade, pessoas que se dedicaram a realmente digerir essa obra. Será que vale a pena eu continuar? Mas conforme eu ia lendo, eu começava a perceber detalhes, coisas que ninguém havia me contado, que eu não havia encontrado em vídeo algum do YouTube. E comecei a ver que valia a pena, sim, eu concluir essa tarefa, né? E apesar de tudo, o livro do alemão é muito interessante. Não só por ser um marco na história da filosofia, mas porque ele se propõe a resolver problemas complicadíssimos relacionados à natureza do conhecimento humano, à própria estrutura da realidade, né? O fato de haver ou não um ser supremo, criador. E o Kant, ele se lança com uma aparente honestidade intelectual sobre esses assuntos. Ele não aceita respostas prontas, apesar de ele ser cristão, mas ele procura detectar as limitações da mente humana para poder responder essas questões. E é óbvio que o Kant não parte do zero, né? Ele já começa com uma visão humeana, porque o Kant admirava muito o David Hume, que foi quem fez a verdadeira revolução copernicana na filosofia. Muita gente não sabe disso porque não leu a Crítica da Razão Pura, mas o Kant, não é que o Kant reconheceu isso, mas o próprio Hume, lá no livro dele, Ensaio sobre o Entendimento Humano, já falava sobre essa postura de que os filósofos deveriam fazer uma geografia mental para detectar as funções de cada parte da sua mente, para que ele não quisesse usar o intelecto para funções demasiado altas para ele, né? O filósofo deveria atentar à natureza do conhecimento humano, que é limitado, segundo ele, às nossas percepções. Aquilo que extravasa o campo empírico, aquilo que chega na abstração, não deveria ser visto como uma realidade, mas apenas como uma hipótese no melhor dos casos, né? Na melhor das hipóteses, essas ideias que nós temos apoiadas em abstrações, em raciocínios puros, que não estejam ligados a um fato concreto, que nós possamos verificar pela visão, pela audição, pela sensação tátil, essas ideias todas deveriam ser vistas no máximo como hipóteses, segundo o escocês. E o Kant foi tributário do Hume, né? Porque apesar de ele não ser empirista, mas ele tenta fazer uma junção muito interessante entre o racionalismo e o empirismo, quando ele fala que, assim como no caso os filósofos racionalistas falavam das ideias inatas que serviriam de base para o nosso conhecimento, para o Kant aquilo que serve de base, na verdade, são como se fossem sensações inatas, embora não seja exato usar essa expressão, mas eu só estou simplificando aqui para vocês entenderem, porque eles falam, o Kant fala que nós temos formas da sensibilidade, que são o tempo e o espaço, né? O tempo e o espaço não são coisas exteriores, não são coisas que estão no próprio mundo, mas são formas como nós captamos as percepções das quais Hume falava. E o tempo e o espaço são condições a priori para que qualquer coisa possa ser conhecida. Sem isso nós não podemos ter acesso a nada, segundo o alemão. Tudo aquilo que nós captamos pela via sensorial e que vai se converter depois em conceitos,
na nossa mente através da operação do entendimento e mais tarde ainda pela operação da razão, depende disso. A gente só consegue conceber alguma coisa e conhecê-la espacialmente, né? O tempo seria um sentido externo, né? Ao passo que perdão que eu estou confundindo, o espaço seria um sentido externo, né? Agora o tempo seria um sentido interno. Eu já comentei isso em outros vídeos, né? Até aí nós não temos novidade. Mas a novidade que eu encontrei, que eu não vi em nenhum vídeo no YouTube, em nenhum comentário escrito também, está quando Kant vai falar sobre Deus, né? O Kant, ele bate no teísmo com a mesma força com que ele bate no ateísmo. Para ele, as duas posturas não podem ser justificadas, nenhuma delas pode ser justificada pela razão. Você dizer que existe um ser supremo é uma questão de fé tão grande quanto dizer que não há um ser supremo, né? E ele diz que ele tem convicção de que Deus existe, mas por uma questão, o quê? De crença pessoal. Essa é uma aposta que o Kant decidiu fazer porque ele vê mais sentido nessa ideia. E ele vive de acordo com essa ideia, segundo ele, porque quando nós acreditamos que existe um juiz cósmico que está nos observando e que irá nos recompensar de acordo com as nossas obras, seja nos punindo, seja nos premiando, isso nos induz a cumprir os deveres que a razão nos aponta de uma forma efetiva, né? Segundo o Kant, seria muito estranho que nós tivéssemos o imperativo categórico, que é uma máxima puramente racional, que nos leva a tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, mas não houvesse alguma consequência pelo cumprimento ou descumprimento desse imperativo. E por isso o Kant diz que não é correto você partir da existência de Deus para você chegar aos deveres morais, mas é exatamente o oposto. Nós já sabemos aquilo que é o correto, né? Qualquer ser humano que se ponha a pensar vai encontrar essa ideia dentro dele, né? Essa máxima de que ele não apenas sabe como ele pode ser feliz no mundo, ou seja, cumprindo, satisfazendo, né, os seus prazeres, buscando aquilo que lhe agrada, mas ele sabe como ele deve se portar para ser digno da felicidade. São duas coisas diferentes. A lei pragmática que o Hume nos ensinou nos mostrava como nós podemos ser felizes, né? Nós temos sensações que nos mostram aquilo que é agradável ou desagradável, ao passo que a razão nos mostra como nós podemos nos tornar dignos da felicidade. E para o Kant, a gente não é livre quando a gente cumpre todos os nossos desejos, mas a gente é livre quando a gente contraria os próprios desejos em nome de um bem maior, né? Que é a moral. E ele diz que uma vez que nós temos essa ideia, uma vez que nós temos esse conhecimento, que não depende da experiência, é algo derivado do pensamento abstrato, nós somos induzidos a crer que existe de fato um ser supremo, né? Um juiz perfeito, que está observando os nossos atos e que tem poder para nos recompensar ou nos punir, se não nesta vida, na outra. Então, para o Kant, o caminho é o inverso daquele que a maioria dos religiosos entende. E depois o Kant vai falar sobre as provas da existência de Deus, e ele vai procurar desmontar uma por uma. E a novidade é que para o Kant todas as provas da existência de Deus se baseiam no argumento ontológico. Mesmo as provas que procuram partir da experiência, como aquelas que o Tomás de Aquino apresentava, o argumento do movimento, né? O Tomás de Aquino ele fazia a observação de que no mundo em que nós vivemos as coisas mudam, ou seja, existe um movimento. A planta seca, murcha e se desfaz, né? O ovo quebra e dá à luz um lagarto ou um pintinho. Enfim, as coisas vão se reciclando, as coisas vão se alterando. E nada se altera por si mesmo. Tudo aquilo que se move é movido por alguma outra coisa, pelo menos aqui no plano empírico, né? Nada tem poder em si mesmo para se mover.
Aí o Tomás de Aquino observava que não é possível que haja uma causa regressivamente infinita de motores, porque sendo assim, se não houvesse um primeiro motor, a cadeia não teria sustentação. Logo há um primeiro motor e a este motor eu chamo Deus. Era assim que ele argumentava em breve resumo. E o Kant observava que, na verdade, esse era um raciocínio vicioso, porque ele se baseia na ideia de que se existe alguma coisa, deve haver algo que existe por necessidade. Ou seja, o Tomás de Aquino entendia que se existe algo que nós possamos conhecer, essa coisa deve estar apoiada em algo superior, em algo que sempre existiu, né? Sendo que essa é uma premissa injustificada. E não espanta que o Kant pensasse assim, porque uma vez que ele aceitava o princípio de que o nosso conhecimento depende das percepções, não existe um conhecimento inato propriamente falando, né? Porque todo conhecimento ou ele vem das percepções ou ele depende do uso delas para ser acessado, não havia realmente como ele concordar com o argumento cosmológico do Tomás de Aquino. E para o Kant a razão humana era limitada, seria sempre limitada, não haveria como a gente ter certeza da existência de um ser supremo. Essa seria uma tarefa impossível por si só, né? E eu levei muito tempo, gente, para ler esse livro. Eu colocava ele no meu celular em PDF e tirava aí uns 20 minutos por dia, né? Colocava uma música eletrônica lá. Às vezes eu estava na esteira e ficava ali correndo enquanto eu lia também. E eu acho que isso me ajudou, né? Não sei se eu conseguiria pegar o livro e ficar lendo assim no silêncio, porque realmente é uma leitura enfadonha. E assim que eu lia, eu dava um pause depois para fazer um resumo, né? E eu falava aquilo que eu havia entendido e o celular transferia para texto, né? Ele convertia a minha voz em texto. E aí depois eu ia transferindo para o meu livro que eu estou escrevendo, né? E ali eu fiz então o fichamento da Crítica da Razão Pura. E agora eu vou para a Crítica da Razão Prática, que eu sei que é um livro curtinho, pelo que eu vi, e creio que será muito mais fácil o entendimento, porque ele se refere à parte ética propriamente falando. O Kant já falou sobre isso na Crítica da Razão Pura, mas na Crítica da Razão Prática me parece que ele faz um arremate. Talvez ele se aprofunde, mas não ao ponto da Crítica da Razão Pura, né? O que mais que eu posso falar de novidade para vocês sobre o Kant lá, que eu não vi em nenhum outro local? O Kant acreditava em extraterrestres, ele diz isso. Bem interessante, né? Naquela época ali ele já tinha uma convicção firme, e ele fala com todas as letras. Apesar dele não poder provar isso, mas aliás, ele nem dá argumentos para isso, ele só diz assim, que ele tem a convicção de que existem seres em outros planetas, e que isso não é algo inacessível ao conhecimento humano, porque os extraterrestres eles estariam no mesmo plano existencial que o nosso, e portanto eles poderiam ser acessados através dos nossos sentidos se nós tivéssemos os meios adequados para isso, né? Totalmente ao contrário da coisa em si, porque a coisa em si é algo que existe independentemente da relação com o sujeito, e isso estaria fora do nosso alcance. Segundo o Kant, nós não poderíamos nem saber se existe algum ser que teria acesso à coisa em si, né? Tudo aquilo que nós conhecemos ou é na percepção ou é junto com a percepção, nunca independentemente dela, né? Daí, inclusive, ele fala da questão do eu. Lembrei, esse ponto é bem interessante também para comentar. O Kant concorda com Hume, como eu já comentei em outros vídeos, que nós não podemos nos assegurar da existência do eu. Mas ele fala do ato da apercepção transcendental, que é praticamente um ato de fé, em que o filósofo assume a existência do sujeito enquanto coisa pensante, que existe independentemente das percepções, porque é algo fixo, do qual as próprias percepções dependem para existirem. E esse eu, né, esse ser, deixa eu só mostrar o TU para vocês.
Então, o Kant dizia que esse eu, né, a coisa pensante, o sujeito imaterial, esse ser que ele chama até mesmo espiritual, não pode ser conhecido. Nós só temos uma representação intelectual dele, né? Mas essa representação é necessária para a gente poder filosofar, porque se não houver um eu, se houver apenas percepções soltas, né, pode ser que tudo seja falso, pode ser que todo o nosso conhecimento seja fundado em ilusões e fantasias. E esse eu depende do princípio da causalidade para existir, né? Quando eu filmei agora o TU para vocês ali, vocês viram que uma imagem. Mas será que era uma imagem única? Será que era um ser apenas? Ou será que vocês viram milhares ou centenas de imagens, uma depois da outra, se seguindo? Assim como nós vemos no cinema, né, a imagem do personagem ali. Parece que é uma imagem só, mas na verdade são várias imagens, uma depois da outra, dando a ilusão de que o personagem está se movendo, né? Então, para a gente ter certeza de que um objeto existe enquanto objeto, ao longo do tempo, ao longo da experiência, nós precisamos acreditar que as percepções nos estão indicando uma única coisa, né? Eu mostrei o TU para vocês ali. Parecia que era um bicho só, né? Ele estava se movendo, ele estava andando, ele estava pulando ali, né? Mas será que não eram vários TUs, um depois do outro? Será que as suas sensações são confiáveis, né? E esse eu que pensa, será que ele é realmente uma pessoa, né? Será que ele é um ser único, que mantém a sua individualidade, que mantém a sua existência, que mantém as suas memórias ao longo da experiência? Ou será que ele é uma série de coisas que vão se sucedendo e se reciclando uma depois da outra, né? E o Kant diz que o princípio da causalidade é necessário para a gente poder conhecer qualquer objeto, né? Só que esse princípio só vigora no plano empírico. Ele não vigora no plano meramente intelectual. Para o Kant nós temos as percepções que nos dão acesso, no caso nós temos os sentidos que nos dão acesso às percepções, nós temos o entendimento que unifica essas percepções, né, através das suas próprias regras, através, no caso das categorias de qualidade, quantidade, unidade, diversidade, etc. E nós temos a razão que unifica as regras do entendimento, nos dando os conceitos. Então nós temos o conceito do TU, um lagarto, né, que lembra ali um dragão de Komodo, mas é bem menor, né? É muito maior que uma lagartixa. Nós temos ali um conceito vago na nossa mente. E a filosofia, segundo o Kant, ela consiste na investigação dos conceitos, né? A gente vai burilando os conceitos até chegar às definições, que são exatas, totalmente ao contrário da matemática. A matemática, ela já parte de definições, de axiomas, né? De ideias exatas que vão se desenvolver em ideias mais complexas. Já a filosofia não, ela começa com ideias mais esparsas e a gente vai desenvolvendo até chegar às definições, até aquelas ideias que não podem ser resumidas em alguma outra. Mas nós nunca temos como nos assegurar da exatidão de alguma coisa na filosofia. O trabalho da filosofia para o Kant é um trabalho que se restringe à metafísica. O Kant buscou ressuscitar a metafísica que o Hume matou, né? E qual é o trabalho da metafísica para o Kant? É nos conscientizar do nosso limite, é nos mostrar até onde nós podemos ir, né? Que é o plano da experiência. E o Kant buscou abrir as portas para que os cientistas do futuro pudessem desenvolver as suas teses, fazer os seus trabalhos sem quererem depender de conceitos que derivam da nossa imaginação ou da nossa crença particular, né? E com certeza o Kant influenciou muito a pós-modernidade nesse trabalho. Depois dele, poucas pessoas fora do meio religioso se dispuseram a continuar defendendo a ideia de um ser supremo ou a ideia da alma enquanto um ser espiritual, né? O Kant, com certeza, ele colaborou muito
para o materialismo que nós vemos e até mesmo para o relativismo da era pós-moderna. Embora ele mesmo não fosse materialista, né? Ele só buscou colocar a religião no lugar que ele entendia que era o correto, enquanto um sistema de crença pessoal que motivava a pessoa a uma vida virtuosa, né? Sem depender apenas do pensamento frio, né? A religião, ela é um sistema de crenças que nos mostra teoricamente aquilo que ocorrerá no futuro, né? E que nos indica a forma como nós podemos nos comportar para nos tornarmos dignos da felicidade, que também é uma máxima racional. E eu acho muito curiosa a contradição em que o Kant entrou quando ele falava tanto do princípio da causalidade quanto da apercepção transcendental, né? Ele diz que o princípio da causalidade, ele nos mostra aquilo que deve acontecer e não apenas aquilo que pode ocorrer, né? A causa é isso, é aquilo que provoca um fenômeno, né? E no caso, sempre que eu observo alguma coisa, né? Sempre que eu tenho as percepções, eu preciso unificar essas percepções para que elas correspondam a um único objeto, que eu posso investigar, que eu posso observar de uma forma mais cuidadosa, que eu posso até mesmo submeter a experimentos para poder analisá-lo de uma forma científica, né? Mas eu não posso fazer isso comigo mesmo, eu não posso testar a mim mesmo, né? Eu não posso saber se eu sou um ser que se mantém estático ao longo das percepções. E o Kant não mostra uma forma da gente poder comprovar esse princípio da causalidade, ele apenas pressupõe isso, né? Ele pressupõe e diz que é assim mesmo que acontece, né? E fica um círculo vicioso, porque ele depende do princípio da causalidade para provar o próprio princípio da causalidade. E para falar a verdade, gente, eu não sei como o Kant conseguiu ficar tão famoso, como ele conseguiu ser tão influente. Eu tenho certeza de que a esmagadora maioria das pessoas que leram o Kant não pegaram nem em uma página do Berkeley, porque o Kant fala barbaridades do Berkeley. Vale a pena comentar isso aqui também. O Kant faz uma representação totalmente grosseira, totalmente falsa do Berkeley, ao mesmo tempo que ele, e também do Descartes. O Kant desce a lenha nesses dois filósofos, apesar de ele dizer coisas muito parecidas, que são até paráfrases daquilo que já estava em Descartes e Berkeley. Por exemplo, Kant diz que nós podemos diferenciar a fantasia, o sonho da realidade, porque no sonho nós não temos como ligar as experiências com uma sequência regressiva, ao passo que na realidade nós temos como fazer isso, né? Eu estou me sentando aqui nesse banco agora de madeira, por exemplo, e eu tenho como me lembrar de que há alguns minutos eu estava onde? Eu estava andando, né? Eu estava por ali, e antes disso eu estava distante, né? Eu estava em um caminho ali longínquo e comecei a gravar o vídeo. E antes de gravar o vídeo eu estava andando na calçada. E antes disso eu estava em casa, e antes disso eu estava dormindo. E eu tenho como ir regredindo, né? Para o Descartes, isso é o que diferencia, né, o sonho do estado de vigília. Aliás, perdão, gente, não foi o Descartes que falou isso. O Berkeley, eu lembro exatamente que falou, foi ele que nos ensinou esse método, né? Agora, o Descartes, pelo que eu me recordo, ele não chega a dizer isso. Porque para o Descartes, aquilo que diferencia o sonho da realidade é o fato de que o ser perfeito, né, ele está governando o mundo porque ele tem todo o poder. Se ele não tivesse todo o poder, ele não seria perfeito. Sendo assim, nada do que ocorre ocorre sem a permissão dele, sem a atuação direta, ou pelo menos sem que esteja no plano permissivo desse ser. E se a gente vivesse iludido, né, esse ser estaria nos enganando, ele mesmo seria um ilusionista. E se ele fosse isso, ele seria imoral, ele seria imperfeito, né? Mas a ideia de perfeição exclui essa hipótese. Mas independentemente disso, o Kant
bebeu da fonte do Berkeley. Isso é explícito quando ele falou sobre essa diferença entre sonho e realidade. Ele falava muito que o tempo e o espaço, né, não são coisas objetivas. Isso já estava no Berkeley. O Kant chamou isso de estética transcendental, né? Essa ideia de que um objeto só pode ser concebido dentro do tempo e do espaço enquanto formas da nossa própria sensibilidade, né? E o Kant chegou a esse conceito fazendo uma abstração. Ele imaginava como que uma coisa poderia existir, né? Aí ele tirava os objetos que ele estava vendo, ele tirava as coisas que ele estava percebendo e notava que sobrava o quê? A ideia do espaço. E o espaço, então, para o Kant não era um objeto dos sentidos, né? Mas era algo necessário para que os próprios sentidos pudessem operar. E o tempo também era uma forma da gente organizar essas percepções em uma cadeia de causa e efeito, em uma cadeia sequencial. E aquilo que o Kant falou do Descartes e do Berkeley foi totalmente absurdo, sabe? Eu entendo que quem leu os livros deles, com o mesmo cuidado com que eu li a Crítica da Razão Pura, não vai concordar com aquilo que o Kant falou de jeito nenhum. O Kant simplesmente disse que o idealismo do Descartes era um idealismo problemático que consistia em você duvidar da materialidade da realidade, enquanto o idealismo do Berkeley seria um idealismo dogmático, que consistia em você negar a materialidade das coisas e, por consequência, a própria realidade, porque para o Kant o real era aquilo que estava de acordo com as leis materiais, né, que nós conheceríamos pelos nossos sentidos. Mas isso é falso, porque o Descartes, ele afirmava a materialidade das coisas. Ele dizia que quando nós observamos uma cera, por exemplo, que tem uma consistência, que tem uma cor, nós submetemos ela ao sol. O que vai acontecer? Ela vai mudar de cor, ela vai mudar de consistência, ela vai se derreter. Mas a cera é a mesma, significando que a cera não é a cor e nem a percepção. A cera é algo que está por baixo disso. Ela tem o quê? Uma essência, ela tem uma substância que não se confunde com aquilo que é dado ao sujeito pelos sentidos. A cera é algo que nós captamos por uma inspeção do nosso espírito. O nosso espírito faz uma inspeção intelectual daquele objeto para abstrair a cera como tal, né? E o Berkeley, pelo caminho oposto, dizia que aquilo que nós captamos pelos sentidos são apenas ideias. A cor, a forma, né? A consistência do objeto. Isso é aquilo que eu conheço do objeto e não há razão para eu postular alguma coisa além disso. A cera é o conjunto das próprias percepções. O que acontece é que quando eu submeto a cera à luz do sol, eu recebo um outro conjunto de percepções. Mas não porque haja algo ali por baixo da cera que esteja transmitindo essas percepções a mim. Porque aquilo que contém uma percepção é um percipiente, é um ser dotado de sensibilidade. E a matéria não é algo sensível, né? Quem diz que a matéria existe não diz que ela é algo sensível. A matéria é algo insensível, ela é algo que não pensa, que não sente, é algo inerte. É um objeto inanimado, né? Que não tem qualidades em si mesmo. Ele apenas contém ou transmite as qualidades que nós captamos sensorialmente. E o Berkeley dizia que a única coisa que pode conter as ideias é uma mente. E a única coisa que pode organizar as ideias de uma forma instantânea, como existe no mundo em que nós vivemos, é uma mente suprema que contém as ideias inteiras, né? E que compõe esse desfile de percepções, né? De sensações que nós temos, de acordo com leis que ela própria instituiu, que nós chamamos de leis da natureza. Então, quando nós colocamos a cera debaixo do sol e ela muda de forma, ela muda de cor, ela muda de consistência, para o Berkeley, isso é uma operação do Ser Supremo atuando na nossa mente para que nós captemos essas ideias, e não que haja algo material, porque a matéria é apenas uma palavra oca, né? É um conceito contraditório de algo que não sente e que não pensa, mas que contém as percepções e as transmite a nós de uma forma organizada.
Então, pessoal, eu acho que isso é o suficiente, né? Esse foi o vídeo mais longo até agora, mas eu acho que foi necessário para eu poder arrematar as minhas ideias sobre o Kant. Sei que muita coisa ficou de fora, espero gravar outros vídeos sobre o Kant ainda, porque vale a pena, apesar de eu discordar de quase tudo que ele falou, mas é bom para a gente afiar os nossos pensamentos, né? E saber se nós estamos ou não no caminho correto. Essa é uma coisa que eu sempre me questiono, né? Eu já mudei de ideia muitas vezes sobre coisas muito valiosas para mim ao longo da minha vida e vou continuar mudando. Sempre que alguém me apresentar um argumento, mostrar um erro, eu vou reconhecer sem sombra de dúvidas. Pode ser que eu tire um tempo para pensar, para refletir se é aquilo mesmo, né, para pesquisar, mas eu não vou ser cabeça dura. Um abraço e até a próxima.